Quero cumprimentar a Isabel Cristina, especialmente também a Maria Fátima, querida Fátima, que me convidou para essa atividade. Um prazer enorme revê-la. Fátima, que tive a oportunidade de tê-la como cursista num curso que nós organizamos alguns anos atrás, com uma iniciativa da CUT Nacional, com o CESIT e a SPM, e foi uma experiência muito interessante, e a Fátima esteve conosco durante quase 4 anos participando do curso, então é uma alegria encontrá-la novamente. Quero cumprimentar minha querida amiga Eleonora, com quem temos travado vários momentos aí de discussão e debate, estamos juntas lá no NAP Mulher. Quero cumprimentar a Júlia, a Denise. Eu e a Denise, inclusive, temos que estar numa outra atividade agora, do NAP Trabalha. A Junéia, minha querida amiga Junéia, a Célia, um prazer enorme reencontrar a Célia também. Estamos, vamos dizer, quase todas assim, compartilhando muitos espaços comuns. Então, é uma alegria muito grande podê-las encontrá-la aqui. Parabenizar a CNTS pela iniciativa de organizar o encontro, né, que antecede ao Congresso, um encontro, inclusive, muito expressivo. Estou vendo aqui 5 pessoas acessando, isso é inédito. Eu acho que, inclusive, essa experiência de organizar atividades virtuais tem nos proporcionado, inclusive, um aprendizado muito grande, né? A possibilidade de poder, de alguma maneira, reunir um número muito grande de pessoas, e no caso do encontro de mulheres, que provavelmente teria-se muito mais dificuldade de fazê-los fisicamente, embora que o contato físico, ele evidentemente é insuperável, né? E espero que a gente possa se reencontrar brevemente nas atividades presenciais. Cumprimentando também aqui a Reliette, querida Reliette, prazer também de saber que você está aqui participando da atividade. Bom, eu evidentemente não vou ser tão brilhante quanto a Eleonora, porque não tenho o tempo de experiência dela e os conhecimentos que ela tem. Então, ela consegue fazer 20 minutos passarem assim muito rapidamente, né? Mas vou trazer alguns elementos para a nossa conversa que tem a ver com o momento político que nós estamos vivendo e com a complexidade do que é ser uma trabalhadora do setor do segmento da Seguridade Social numa conjuntura tão complexa quanto essa. Primeiramente, destacar que as mulheres, né, elas, vamos dizer, o serviço público, toda essa área da assistência social, da saúde, serviços sociais, elas, historicamente, foi uma porta de entrada para as mulheres no mundo do trabalho. Nos anos 80, nós tivemos um ingresso, no início dos anos 80, de mais de 1 milhão de mulheres só em atividades nos serviços públicos, que adentraram basicamente por meio dessa área. O momento em que o Estado estava se fortalecendo, o Brasil vivia um momento de auge, né, de crescimento e desenvolvimento econômico, e o setor, o Estado, se fortalecia mais do que isso, vamos dizer, um conjunto de políticas públicas voltadas para a saúde, para a educação, para a assistência, elas se fortaleciam nesse contexto. Bom, nós tivemos a Constituição de 88, foi um marco fundamental para consolidar o sistema de seguridade social brasileira, considerado um dos mais inovadores, modernos e eficientes do mundo. O Serviço de Seguridade Social no Brasil, ele é respeitado e reconhecido mundialmente, e esse tripé foi fundamental para consolidar um serviço,
de qualidade e também para garantir que esses serviços chegassem à maioria da população, principalmente as mulheres, que são, sem dúvida nenhuma, as principais receptoras e beneficiárias dessas políticas. Então, quando a gente olha para o contexto do trabalho, olha para as mulheres, sem dúvida nenhuma, o tema da Seguridade Social, da assistência, dessas políticas públicas, eles estão entrelaçados, entrecruzados com a vida cotidiana das mulheres, da maior parte das mulheres trabalhadoras, mulheres pobres, mulheres que dependem do serviço de assistência à previdência e da saúde, sobre vários aspectos, porque vivem em comunidades longérrimas, muitas vezes o único acesso que elas têm às políticas é justamente pelo serviço. Então, nós estamos falando mais do que um trabalho, na verdade, é uma política pública que interage com a realidade concreta de milhões de mulheres cotidianamente. São mulheres cuidando de mulheres, né? E as falas anteriores, inclusive, destacaram muito esse aspecto dos cuidados, como esse cruzamento entre o que é, por exemplo, as necessidades da população, as necessidades das mulheres com as políticas públicas. Por outro lado, quando a gente olha o perfil do trabalho, por exemplo, da Seguridade Social, aqui eu estou somando a Seguridade Social com a administração pública e a defesa, porque eu não consegui, em tempo hábil, desmembrar para trazer essas informações um pouco mais desagregadas para vocês. Mas quando eu olho só a Seguridade Social, administração pública e defesa, nós temos em torno de mais de 5 milhões de pessoas no Brasil envolvidas com essas atividades. 40% são mulheres. Tá? Então, se eu olhar só para a Seguridade Social, eu vou ter em torno de 70% a 80% de mulheres envolvidas com essas atividades. E uma das coisas que chama atenção, do ponto de vista do perfil desse trabalho, é que existe um certo nível, um grau de informalidade nesse trabalho que não é pouco. Eu tenho mais ou menos em torno de 500 mil mulheres, no final de 2020, que trabalhavam na área da Seguridade Social, administração pública, que estavam numa condição de informalidade. A informalidade entre as mulheres, inclusive, corresponde, enquanto elas respondem por 40% desse universo de administração pública, defesa e seguridade social, 40%, quase 50% da informalidade corresponde às mulheres. Então, há irrisivelmente, né, nas últimas décadas, em decorrência dessas políticas de austeridade fiscal, essas políticas de desmonte do Estado, a perda, né, da qualidade, vamos dizer, do trabalho que é gerado. Ou seja, um segmento, um setor em que deveria se caracterizar pelo trabalho com direitos, com trabalho com proteção social, é um trabalho que vai, vamos dizer, nas últimas décadas, ampliando para um serviço de um trabalho pouco menos qualificado, que se dá por meio da informalidade. O que é isso? O que é isso? O que está acontecendo no setor? Né? Então, parte tem a ver com o teto dos gastos sociais, o teto dos gastos públicos, que estabelece limites, lá desde os anos 90, por meio da Lei de Responsabilidade Fiscal, de que os estados e os municípios não podem gastar um percentual acima do teto, né? E, portanto, o recurso à contratação por meio de licitação, ele se amplia, e essas licitações, por outro lado, essas empresas que vencem as licitações contratam as pessoas para executar o serviço em condições mais precárias.
A gente está recebendo denúncias direto dos estados, dos municípios, em que as empresas de prestação de serviço que contratam por meio de licitação, seja na área da educação, seja na área assistencial, não oferece absolutamente nenhum direito, e muitas delas, inclusive, obrigam os trabalhadores, as trabalhadoras, a devolver, por exemplo, o transporte. Então, isso é um dos, vamos dizer, um exemplo do que vem ocorrendo. Por outro lado, a emenda constitucional 95, que foi aprovada no final de 2016, no contexto do governo Temer, impôs um limite para o teto dos gastos dos próximos 20 anos e com impacto direto, não só sobre as políticas públicas, mas também sobre a ampliação dos serviços, né, na rede pública em relação à saúde, à assistência e à previdência social. O que aumenta, evidentemente, a demanda, transfere a demanda para o setor privado, né, na área de assistência, saúde, e em condições extremamente precárias, né, porque intensifica as contratações, por exemplo, irregulares, a adoção de jornadas de trabalho tipo 12 por 36, que afeta principalmente as mulheres e que desorganiza, inclusive do ponto de vista da sua vida social, antes restrito a determinadas áreas, hoje se estende para todas as atividades econômicas, uma pressão muito grande na reforma trabalhista, e quem acompanhou isso viu, principalmente o setor de saúde privado, em relação a que as mulheres deveriam, em situações, por exemplo, de grau de risco médio, moderado e mínimo, né, presença da insalubridade, elas poderiam permanecer no mesmo local de trabalho, sendo ou em situação de gravidez ou no período de lactância. Isso, inclusive, foi super polêmico, o STF revogou esse dispositivo, esse artigo da reforma trabalhista. Quem mais chiou com isso foi justamente o setor da saúde privada, porque aí passou a chantagear, dizendo que, então, o setor não iria mais contratar mulheres, como se fosse possível, né? A gente sabe que o setor de saúde no Brasil, basicamente, em torno de 80% são formados por mulheres e trabalhadoras. Por quê? Porque justamente não queriam respeitar a necessidade do afastamento local insalubre, alegando que os espaços, principalmente hospitais, clínicas, etc., são considerados todos como espaços insalubres e que, portanto, a trabalhadora teria que ser afastada do trabalho e, portanto, teria que ser substituída, e isso representaria um ônus maior para as empresas. Então, isso nos dá uma ideia das pressões que decorrem, né, da busca, evidentemente, por lucro, né? Então, saúde, assistência, previdência não é tratado como um bem público, como um bem comum, como um direito da sociedade. Passa a ser cada vez mais tratado, principalmente depois da aprovação da Emenda Constitucional 95 e com a redução dos gastos públicos, as políticas de austeridade fiscal, como uma mercadoria qualquer. Tá, então, quem tem dinheiro compra a mercadoria no mercado, né? Compra um produto no mercado, um serviço no mercado. Quem não tem que assegurar que o provimento disso seja garantido pela própria família. Muitas vezes se transfere toda essa parte de atenção a cuidados que deveriam ser objeto de um acompanhamento profissional para o interior das famílias e para as mulheres, que parte do pressuposto que as mulheres nasceram com essas habilidades, com esses dons, então, portanto, elas podem muito bem exercer esse tipo de
de tarefa de cuidado no interior das famílias. E mais, as mulheres que vão para o mercado de trabalho, que entram nessa área, na verdade, estão apenas desenvolvendo uma habilidade natural, um dom natural, que foi herdado pela sua condição de mulheres. Só um minutinho. Então, há uma transferência, vamos dizer, do que é considerado uma habilidade natural para a habilidade profissional, trabalho, e o entrecruzamento em que, afinal de contas, uma mulher, uma trabalhadora da área da saúde, serviços sociais, a Previdência, ela nada mais está fazendo que um trabalho de altruísmo, né? Porque, afinal de contas, essa é a sua característica, essa é a sua habilidade. E uma, evidentemente, falta de reconhecimento desse trabalho, uma invisibilização, que com a pandemia, evidentemente, trouxe para a cena, né, pública a importância e o impacto desse trabalho para a manutenção da vida e para a sustentabilidade da vida. Não é por nada que o Brasil é um dos países em que praticamente, quer dizer, 1/3 das mortes de profissionais, principalmente enfermeiros, no mundo se deu no Brasil, por conta justamente dessa irresponsabilidade com os protocolos de segurança e de saúde, porque considera que essa é uma tarefa, uma habilidade natural das mulheres e elas sabem como cuidar. E aí, portanto, no começo da pandemia, uma falta de coordenação dos órgãos públicos, inclusive em relação a todos os protocolos de saúde e segurança, e o impacto que isso causou para os profissionais de saúde que perderam a vida neste processo. Pois muito bem, as medidas de austeridade fiscal, elas, além de reduzir os gastos para os próximos 20 anos, ela também, vamos dizer, limitou o acesso a funcionários, a contratação de profissionais dessa área. Nós já temos há vários anos, simplesmente, para essas áreas estratégicas, não há concurso público. E, para complementar, você teve a reforma da Previdência, porque ela era essencial para poder garantir que, vamos dizer, o rigor da política de austeridade fiscal, era fundamental que não se ampliasse os gastos com previdência social e, portanto, fundamental postergar o acesso à previdência social e reduzir, inclusive, o valor do benefício. E isso com impacto tremendo sobre as mulheres, né? As mulheres são justamente as que têm mais dificuldade em ter uma vida laboral contínua que não seja marcada por intermitências. Então, dificilmente uma mulher chega com 60, 65 anos tendo conseguido concluir, antes da reforma da Previdência, os 30 anos de contribuição. Com a reforma da Previdência, isso praticamente se tornou impossível, obrigando que uma boa parte das mulheres se torne absolutamente dependentes, inclusive, dos programas como o benefício de prestação continuada. Bom, e para, vamos dizer, somar a essas políticas, né, desse último período, você tem a PEC 32, que tem um impacto enorme sobre as mulheres, porque altera as formas de contratação, insere mais de 5 formas de contratação, determina que vamos dizer, a evolução para formas de contratação mais estáveis vai depender da avaliação de desempenho, né? Isso, obviamente, vai impactar muito mais as mulheres, autoriza atividades paralelas no setor privado, que significa uma sobrecarga ainda maior, né, para o conjunto do setor, mas principalmente as mulheres, porque elas são maioria, que vão ter que buscar outras formas de a intervenção no mercado de trabalho para poder garantir renda e o mínimo de estabilidade. Reduz a estabilidade no serviço público, alimentando, né, o clientelismo,
estabelecendo apenas o acesso à estabilidade das carreiras típicas de Estado, que não estão nem, inclusive, descritas pela PEC o que seriam essas carreiras. Além de introduzir, vamos dizer, avaliações de desempenho e produtividade que são definidas a partir do mercado e por parâmetros do mercado privado, ou seja, transforma o serviço público, na verdade, um serviço privado. E eu estou caminhando para o meu, finalmente, chamando a atenção para isso que a Eleonora destacou, o quanto o orçamento público ele perde recursos, principalmente em relação às políticas para as mulheres. Para vocês terem uma ideia, entre 2019, foi quando o governo Bolsonaro assumiu, e 2021, você teve uma ampliação em termos nominais para as políticas para as mulheres, em termos nominais. Então, estou falando em relação à correção pela inflação, de apenas 4,3%. A rúbrica de autonomia econômica das mulheres despencou de 10 milhões, que já eram muito pouco, para 8 milhões em 2021. As políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres, que em 2019 eram em torno de 16 milhões, 169 milhões, caiu pela metade no orçamento de 2021, 80 milhões. E o item, por exemplo, de estruturação de serviços, de atenção às urgências e às emergências na rede assistencial, em 2019 eram 230 milhões e caiu para 169 milhões em 2021. Ou seja, em todas as áreas que se observa as responsabilidades do Estado com a reprodução social, seja na educação, seja na saúde, seja na assistência, seja na previdência, houve um total desmonte dessas políticas, né? E, ao mesmo tempo, eu quero encerrar com isso, com um momento em que a Eleonora também já acentuou e que cresce no mundo inteiro, não só no Brasil, a necessidade de ampliar as políticas públicas, principalmente em relação aos cuidados, principalmente às pessoas mais idosas. Porque a gente parte do pressuposto que as pessoas necessitam de cuidados a vida inteira. Esses cuidados, evidentemente, vão variar de acordo com a idade, né, e as condições socioeconômicas. E, evidentemente, que no Estado liberal há um processo de transferência dessas responsabilidades que deveriam ser garantidas pelo Estado por meio de políticas públicas para a esfera privada, para as mulheres, ao mesmo tempo em que, ao desmontar as políticas públicas e ao não estimular o acesso à carreira e aos novos concursos públicos, também sobrecarrega de forma acentuada, de sobremaneira, as mulheres que permanecem nos serviços com a ideia de que, bom, elas estão fazendo isso por amor. Isso é a vocação delas. Então, a remuneração, a valorização da carreira é apenas um detalhe, porque, afinal de contas, essa é a vocação das mulheres. Bom, com isso eu encerro e agradeço mais uma vez à CNTS-S pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Obrigada.